todo o planeta Terra, pelos países em guerra, pelos encarnados, amigos e inimigos. Que este nosso evangelho de hoje, junto com nossas orações, todos a gente oferece para esses países, para tudo, e para nossas irmãs, irmão. Júlia Vieira Garcia da Silva, Leiane Alice Clementino Souza, Maria de Fátima Rego, Maria Suzete Guerra de Sá, Isa Ferreira, Francisco Benévolo Dantas Neto. Que Jesus os ampare da melhor maneira possível. E neste momento eu passo a palavra a Glaci para que ela possa fazer a leitura do nosso exórdio da noite de hoje. Seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos novamente, um cheiro grande no coração de cada um. Sejam todos bem-vindos, espíritos encarnados e desencarnados. Bom, o livro de hoje, para a gente se harmonizar, entrar em sintonia com o Pai, aliviar os nossos corações, aquietar as nossas mentes, é o Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O filho egoísta. É. O filho egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Está lá em São Lucas 15, 29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada a atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão, que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração da sovenice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Muita paz e muita luz. Eu passo a palavra a você, Dora. Obrigada, Glaci. Nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Gilson para que ele faça a nossa oração de abertura para o nosso evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Temos que agradecer pelo dia de hoje e pedindo ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje vamos fazer a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve ao perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transbordando de bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muito amor no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Dora. Obrigada, Gilson. Neste momento, eu peço para a espiritualidade superior a permissão para passar a palavra à nossa querida Margot para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Dora. Boa noite a todos e vamos para mais um Evangelho em nossos lares. Com as bênçãos de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe Santíssima e de Dr. Bezerra. Hoje o capítulo é o 21 e os itens são o 3 e o 9. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 9 irá falar sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Então, vamos ao item 3. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, aos próprios escolhidos. Está lá no Evangelho de Mateus 24, capítulo 24, versículo 4, 5, 11 a 13, o 23 e o 24. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Aqui já vem uma sacudida para todos nós. Palavras de Jesus. Tendes cuidado para que alguém não vos seduza. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Esses tantos, muitos, são os invigilantes, as pessoas que querem que valorizam muito o fantasioso, o maravilhoso, o miraculoso, que as doutrinas, algumas apresentam, algumas religiões querem trazer aquela pureza de Jesus nos seus elementos, seus representantes intoxicados de iniquidades. Mas as pessoas não se vigiam e querem o milagre que não existe, querem os efeitos, as curas de seus males, sem nenhum trabalho,
sem olharem para si, identificarem as suas mazelas, querem ser abençoados e que os milagres lhes caiam sobre a cabeça até aos pés. E é nisso que Jesus chama a atenção: vigiai, olhai, prestai atenção de onde vêm, de onde falam, quem são. Vamos às instruções dos Espíritos, no item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de desmascarar. Perguntareis sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Essa mensagem é do espírito de Erasto, em Paris, 1862. Erasto foi um discípulo de Paulo de Tarso. Está lá, quem já leu Paulo e Estevão vai encontrá-lo lá, e mesmo em Atos dos Apóstolos, Erasto está ali. E ele traz essa mensagem buscando nos alertar e nos ater, porque por mais que passe tempo, a gente ouve as lições, a gente entende as lições, porém nós falhamos ao colocá-las em práticas por causa da nossa ansiedade. Nós queremos tudo para agora, quando não é para ontem. E esquecemos de que tudo está perfeito porque o dono da obra é simplesmente Deus, que nos enviou Jesus, a representação do máximo de perfeição que nós temos a capacidade de assimilar. Então, nós precisamos, dentro do que apresenta nosso Senhor Jesus, fazer com que os demais que venham chamar a nossa atenção tenham as características do Mestre. Ele pode não ser perfeito. Jesus mesmo diz que ele não é perfeito, que ele não é bom. Perfeito e bom é o Pai. Mas para nós, perfeito é Jesus. Foi o ser mais perfeito que pisou nesse planeta. Nenhum mais do que ele. Outros tantos estão ali naquela sombra, porque caminham na estrada de Jesus. Então, estão ali nas proximidades da perfeição de nosso Senhor. Porém, nós, pobres mortais, estamos muito longe disso e nós não podemos exigir de alguém que apareça trazendo as mensagens do Cristo e alardeando perfeição. Vamos mais adiante. Somente a um hábil general, capaz de dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de a cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos
homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. E está tão claro, né, tudo isso aqui, porque Deus não vai dar uma missão que ele deu a Francisco de Assis, ele não vai dar a mim. Eu não suporto o peso. Eu não tenho moral. Eu não tenho hombridade, honradez para assumir tal compromisso. Imagina nós recebendo uma missão, acredito que alguns já tenham lido Francisco de Assis, e Deus, quando manda um missionário de verdade, né? Porque Francisco de Assis estava tal qual, era o Cristo, o mini Cristo, um Cristozinho que esteve entre nós, um Jesusinho, Francisco de Assis. Ele está ali naquele grau. E nós sabemos que Deus, quando manda um missionário desse padrão, ele vem acompanhado de muitos, mas ao seu redor vem outros para que possa lhe dar suporte para que ele não se perca. Nós temos ali em Francisco de Assis a sua família. Ele tem a mãe, Dona Picaline, e eu não me lembro agora o nome da sua ama. Porém, ele tem do outro lado um pai extremamente materialista. Um pai que gosta muito de dinheiro, que gosta da realeza, que gosta de estar entre os nobres. É um homem de fortunas. Aí vem Francisco no meio dessa família, com uma mãe voltada ao seu coração, ao divino Jesus, e um pai voltado ao coração a Mamon. E Francisco cercado das contradições. Porém, o seu espírito é muito maior, tanto que as virtudes da mãe, quanto a ausência de virtudes que há no pai, que não o tocam. Seus primeiros anos de vida, ele está ali envolto à riqueza. Porém, Francisco também nasce num celeiro. A mãe sabe tanto que o espírito que ela está lhe carregando, aquele ser que está em formação, vai encarnar um espírito diferenciado. E no dia de Francisco nascer, ela vai para o estábulo ter aquela criança, porque aquele espírito já conversava com aquela mãe a riqueza, a nobreza do seu espírito puro. E no dia de ganhar da criança, ao invés de estar naquele quarto suntuoso, envolvido na seda, ela vai para o estábulo. E lá nasce Francisco. Seu pai, quando chega, fica horrorizado que o herdeiro dele possa ter nascido ali. E Francisco é criado com muito amor por aquela mãe e com muito amor daquele pai que via naquele filho o seu sucessor em sua riqueza. E aquela mãe via aquele filho nas riquezas de Jesus. Que missão difícil. Como estaria eu na posição de Francisco? Vou ser curta e grossa.
Eu, na posição de Francisco, eu iria ficar lá com meu pai. Eu só não ia gostar de ter sido mandado para a guerra. Mas andar pelas sedas, estar na nobreza, o meu lado material fala ainda mais alto. Apesar de eu já ter definido algumas coisas na minha vida, mas ainda tenho a fraqueza. Então, Deus, Jesus, jamais me daria um fardo desse. Eu não tenho condição de carregar, então ele sabe, não vou dar a ela porque ela está fadada ao erro. E é nesse sentido que esses espíritos são generais das batalhas que são tratadas no planeta Terra. Jesus manda esses espíritos que já vivenciaram de tudo, porque ele sabe qual é o caminho e sabe o peso e a responsabilidade que eles têm em dar continuidade ao que o Cristo fez. Então, Jesus envia para nós espíritos semelhantes ao dele para nos conduzir, olharmos e querermos ser iguais. Então, a fala aqui de Erasto diz que Deus envia homens, que envia generais, que são capazes de dirigir, que se confia o comando ao exército. Então, além dele ser um general, Francisco veio com uma corte de outros que estiveram com ele. São 200 que vieram, que encarnaram na mesma época que Francisco. E alguns falharam. E olhe que foram escolhidos a dedo os 200. Mas alguns falharam. E pediam até perdão a Francisco por eles não estarem conseguindo levar adiante os exemplos de Francisco. Todos sabem que ele, quando saiu de casa, ele sai nu. Ele não leva absolutamente nada, porque ele não trouxe nada ele levaria. Será que nós seríamos capazes, né? E olha que aqui a gente mora no Nordeste, é quente. Ele morava na Europa e é muito frio. Mas Francisco é um general e pôde muito bem nos deixar um legado que até hoje, nasceu em 1181, se eu não me engano, e está até hoje entre nós o seu legado, a sua história, a sua postura, o seu amor, a sua fé, a sua luta. Vamos um pouquinho mais adiante? Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizada de suas obras, a missão que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob o cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião, quer dizer, um comediante, um farsante, de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige ao seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão por eles próprios como enviados de Deus.
O primeiro é o humilde e modesto. O segundo, o orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhes deem crédito. Mendazes são aqueles que mentem, são os mentirosos, os hipócritas, né? Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E para a vergonha da humanidade, hão de encontrados pessoas assaz, astutas, que acreditam muito no que eles falam nas suas torpezas. Vamos dar aqui um tempo. O verdadeiro profeta, suas características: simples, humilde, caridoso, amoroso, fraterno, não se enaltece, está sempre ali nos bastidores, mas sempre trabalhando o amor, sempre trazendo para o outro ou para muitos, na serenidade e na paz, buscando atingir não só o indivíduo em seu coração, mas em sua alma, em tudo o que ele é capaz de fazer. Já o outro, né? Ele vai dizer que ele é representante do Cristo, que ele é profeta. Nós estamos assistindo nos dias de hoje muitos cristos, muitos profetas, mas que o seu conteúdo é muito vazio. O conteúdo vem unido ao dinheiro. O conteúdo, os seus milagres, vêm sempre acompanhados de valores de cobrança, de números de Pix, de números de contas. Não se faz nada pelo amor, pela caridade. Se faz pelo interesse e não se faz, se ludibria. Já assistimos estádios lotados com pessoas doando dinheiro, sendo recolhidos em sacos e mais sacos, onde ali realizavam milagres. As câmeras mostraram pessoas que estavam em cadeiras de roda, se levantando, dando alguns passos, outros com muletas. Tem um senhor que ele já é conhecido num canal aí. A última vez que eu passei os olhos, era a 20ª vez que ele se apresentava diante das câmeras, dizendo que ele nunca tinha ido até aquele ambiente, que recebeu ali um milagre, que ele chegou com uma dor de cabeça, e quando a pessoa começou a falar, a dor de cabeça foi embora. Então, uma situação foi a dor de cabeça, outra vez foi uma dor nas costas, outra foi a dor na barriga, uma úlcera, problemas variados. Ele sempre sai curado, mas é a mesma pessoa. E quando eu vi, a reportagem tinha descoberto que ele era um ator. E qual é a finalidade desse falso Cristo? Somente o dinheiro. Somente enriquecer ilicitamente, porque isso é charlatanismo e é crime. É crime aos olhos dos homens, imagina aos olhos de Deus. Você passar por enganador, tirando de quem já não tem o pouco que
tem, aquilo não é o óvulo da viúva. Ali é a vontade de querer se curar, mas não ter a paciência de esperar em Deus. Eu vou falar aqui de um milagre que aconteceu e que na época eu não entendi. Eu conheci uma pessoa que tinha um câncer e acompanhei essa pessoa por alguns anos e ela melhorou do câncer e depois o câncer voltou. E um dia ela me ligou e disse: amiga, eu estou te ligando para que você se tranquilize. Antes disso, ela tinha me dito que estava frequentando um centro espírita, que tinha feito já 2 cirurgias espirituais e tal, tal. Desse episódio das cirurgias até o telefonema final, ela tinha mais ou menos 1 ano. E ela me disse: estou te ligando para te dizer que eu estou curada. O mal que havia chegou ao fim. E lógico que eu fiquei muito feliz. Porém, passado apenas há uns 2 meses, chegou-me a notícia de que ela estava em fase terminal. Eu disse: como assim? Ela disse que fez cirurgias espirituais e que o irmão disse que ela estava curada. Veio a óbito, desencarnou e passou alguns anos. Quando eu me dei conta, já dentro do espiritismo, estudando e entendendo as coisas, ela me mandou uma mensagem dizendo: lembra que eu disse a você que eu estava curada? Eu estava curada, porque o mal que havia em mim estava no meu espírito, desceu para a minha matéria, então eu curei o meu espírito. Eu desencarnei porque eu estava curada e encerrou o meu momento. Foi aí que eu entendi. Porque nós somos afobados e nós queremos a cura do corpo físico e achamos que tanto em um departamento ou mesmo dentro do nosso espiritismo, nós vamos sempre curar o nosso corpo físico. E esquecemos que o nosso corpo verdadeiro é o espiritual. E é ele que precisa estar curado. Essa matéria não, ela é podre já. Ela veio para receber as outras infecções, as toxinas que há no espírito e depurar o espírito. Isso é um milagre. Isso sim é um milagre, é você ter a consciência de que o seu espírito, de que o seu ser, a sua essência está curada. Porque nós nos curamos em Deus quando entendemos o que Ele realmente quer de nós. Ele quer de nós que nós o conheçamos e que nós, no nosso verdadeiro corpo, tratemos o nosso verdadeiro corpo para deixar o corpo secundário, o corpo qual nós andamos, transitamos pelo planeta Terra, no lugar dele, no planeta Terra. Mas voltando aos falsos profetas e os profetas da atualidade, as características do profeta, de um verdadeiro profeta, é que muito por nós não nos conhecermos e acreditarmos no outro, nós nos deixamos envolver. Nós temos histórias escabrosas no mundo de falsos profetas. Na década de 60, houve... eu fiz até uma anotação.
ouvi um, um jovem, que ele tinha sido preso, depois ele saiu, e quando ele saiu da prisão, ele criou uma seita, Charles Manson. E ele criou uma família, né? Ele juntou aquelas mulheres, alguns rapazes, homens e tal, e em nome dessa purificação de, de pessoas, né? Ele estava ali para criar uma nova família, criar um novo núcleo. Ele tinha que eliminar algumas pessoas que influenciavam mal outras. E foram mortas, naquela época, 7 pessoas. Ele foi preso, morreu alguns anos atrás. Acho que uns 2, 3 anos atrás, que ele pegou prisão perpétua e veio a desencarnar. Teve outro, esse foi muito famoso, Jim Jones. Jim Jones. Esse homem criou também uma seita e tinha um reduto. E as pessoas começaram a se envolver com essa seita e foram ali ficando com ele. Ele tinha umas terras, um sítio, e as pessoas foram ficando ali dentro. E ele falava do Apocalipse, ele falava coisas horrendas e as pessoas queriam se salvar do mundo e foram conviver com ele. Na época, eu era bem criança, eu me lembro que saiu assim na televisão, muitas pessoas mortas, 900 pessoas mortas, 800, 900, quase 1.000 pessoas morreram ali, entre homens, mulheres e crianças e idosos, porque acreditaram em tudo que ele dizia e acabaram cometendo um suicídio. Foi um escândalo no mundo inteiro. Depois nós tivemos outra seita aí de um japonês, ou era chinês, eu não me lembro como era o nome dessa seita. Eu me lembro que era na década de 80, porque meu irmão foi abordado e ele se interessou, mas graças a Deus, meu pai era um homem de muita luz, de muita visão, e disse: você não vai. Mas, pai, é uma religião nova. Ele disse: não, não existe religião nova. A religião é Deus e acabou, você não vai. Meu irmão tinha 18, não, eu tinha 18, ele estava com uns 20 anos. E meu pai disse: você não vai, você não vai. E a gente sempre obedeceu. Antigamente, os filhos obedeciam os pais. E ele não foi. No ano seguinte, estourou essa seita aí desse homem. E na época não era para matar ninguém, mas era para retirar dinheiro uns dos outros e sempre enriquecendo o proprietário da seita. Nós temos, nos dias de hoje, nos nossos dias atuais, não só nas outras religiões, mas na nossa doutrina, nós já assistimos a alguns escândalos de venderem a cura. As pessoas estão desesperadas para se curarem de doenças, de depressões, e se envolve com a rapidez da cura. Se nós temos a consciência que a cura, a nossa própria cura, ela não é feita da noite para o dia. A nossa cura, ela precisa de entendimento e discernimento para ocorrer. Pode ocorrer na matéria, mas nós estamos aqui para curar o nosso espírito. E eu olhei para a hora agora, eu tinha um bocado de coisa para falar, um bocado de outras tantas coisas para dizer, mas não dá. Então, só para encerrar, nós temos condições de identificar qualquer falso profeta. Nós temos o conhecimento de Jesus.
Nós temos o conhecimento de todos que vieram depois de Jesus. Nós temos um exemplo lindo de Chico Xavier, que era amor pelo amor. É isso que cura. É isso que salva. Vamos então à nossa prece final. Agradecendo novamente, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos no vosso Evangelho, no Evangelho que a gente precisa viver, no Evangelho que a gente precisa colocar dentro de cada núcleo de nossas células, para que de nossos lábios saia a sua verdade, para que de nossos atos saia o seu amor, para que de nossos corações flua a vossa misericórdia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, por tudo que vosso Filho fez, faz e fará por nós. E assim eu digo, Virgem Santíssima e Mães das Dores, nós vos pedimos que junteis aos vossos rogos os nossos, para que o seu divino Filho possa recebê-las em suas mãos. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons mais supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura. Providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendito é o fruto da vossa missão imortal de luz, desde a paz da manjedoura, às dores além da cruz. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito da verdade, envolve a cada um de nós no seu manto de glória, nos afastando de todos os males físicos e espirituais. Dá-nos, Senhor, em nossos corações, a tua serenidade, para podermos caminhar firme na vossa estrada, sem olhar para trás, mas também sem esquecer aqueles que nos pedem ajuda. Senhor, olhai pelos nossos irmãos que estão nas ruas, nos hospitais, em suas casas, com doenças, impossibilitados de caminhar, de viver, de estar no meio de seus familiares. Senhor, olha por aqueles que estão com fome, que estão com frio, que estão sem um teto. Olha por esta família Bezerra de Menezes, que estamos aqui todos os dias a clamar o teu nome, em busca de sermos melhores, para fazermos ao nosso próximo também o melhor. Perdoa as nossas fraquezas, fortifica o nosso pensar no amor e no bem, e auxilia, Senhor, aqueles que não vos conhecem, mas que no fundo de suas almas clamam o teu nome. Misericórdia, Senhor, para aqueles que daqui partiram, saíram, deixaram a matéria e voltaram ao plano espiritual. Tende misericórdia, Senhor, e dá-nos a tua paz. Que assim seja.
Graças a Deus. É com você, minha irmã Dora. Gratidão, gratidão, gratidão. Com esta oração, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se encontrar algum irmão precisando de ajuda, que seja encaminhado a um hospital, a uma colônia espiritual ou a um lugar adequado às suas necessidades, e que todas as energias deletérias sejam recolhidas e transformadas em paz, em luz e amor. Peço para a espiritualidade superior a permissão para encerrarmos o nosso evangelho dos nossos lares desta noite. E amanhã temos o nosso evangelho. Paz, amor e luz a todos e muitas bênçãos. Boa noite.